Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supercast. E hoje, gente, nós vamos aprender a ser mulheres muito bem resolvidas, sucedidas ou estou aqui com Fernanda Gomes. Ela é, gente, graduada em administração, especialista em gestão estratégica de pessoas. Olha que Sim, coisa boa. E hoje eu vou tirar tudo dela aqui para vocês e para mim também. Seja obrigada. bem-vinda, Muito Fernanda. obrigada pela oportunidade. As Imagina. mulheres bem realizadas, elas são muito importantes para o mundo, para o excelente funcionamento do mundo. É É isso isso. mesmo. E no decorrer do nosso bate-papo, eu quero que você explique um pouquinho mais, que eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha para entender qual é a diferença entre essas três partes. Porque muitas vezes a gente fala, sou muito bem resolvida, não, mas sou muito bem sucedida. Qual é a diferença? Mas antes eu quero te conhecer um pouquinho mais. Me fala quem é Fernanda Gomes Carter. Carter, né? Cáter. Cáter é o nome da Carter. minha empresa. Eu Uhum. sou cachoeirense, tenho Olha. 58 anos, Uhum. sou casada há 32 anos, tenho 2 filhos, um casal, moro em Vila Velha mesmo. Uhum. Adoro fazer o que eu faço, né? Sou consultora, sou instrutora e facilitadora na Uhum. área de gestão de pessoas. Sim. E agora eu estou nesse projeto aí de começar a trabalhar somente com mulheres, né? Tanto Entendi. na área organizacional quanto também com as pessoas individuais. Minha Sim. intenção é essa. E como foi, Fernanda, que você decidiu migrar, assim, sair um pouco dessa área mais administrativa, né? Uhum. E vir mesmo colocar a cara à frente mesmo para lidar diretamente e estrategicamente com pessoas e com mulheres, né? Como é que foi essa construção para você? Então, existe Ah, todo um caminho pessoal aí, né? uhum, Eu já trabalho, né, para uma instituição, já faz aí entre 14 e 15 anos nessa área de gestão e venho trabalhando com todo tipo de público. Num aham, determinado episódio, um ocorrido, eu entendi que eu precisava de me desenvolver uhum, pessoalmente, eu precisava de autodesenvolvimento e uhum. fui indicada para esse caminho, para ir por esse caminho por um colega de trabalho. Falou, Sim, Fernanda, eu acho que você precisa. Eu tive uma crise de choro num aham, determinado evento e não teve vexame, não teve nada disso, aham, mas ele viu que após o evento acabou tudo, entregou tudo. Sabe aquela história assim, agora que acabou aham. eu posso chorar? Sim, Exatamente ali. foi uma Eu- crise, assim, um staff? exatamente. Aham, Eu chorei muito, eu fiquei muito desestabilizada. Nada assim com aham, relação assim, a um escândalo, não, mas ali uhum. eu precisava daquele desabafo. Quando aconteceu esse episódio, ele sentou do meu lado e falou assim, Fernando, você está precisando de dar uma Aham, olhada nessa área emocional sua. E sim, aí ele me indicou o primeiro de um monte de curso que eu fiz, um monte aham, de treinamento, para eu fazer o autodesenvolvimento. sim, E aí eu passei por vários processos, eu passei aham, por várias coisas. Eu diria para você que assim, cada um deles é uma escovada, uhum, né? A gente sim, coloca o lombo ali e vai. É como e se vai. fôssemos também assim, se eu pudesse comparar com uma cebolinha que a gente vai tirando as cascas e vai Perfeito, encontrando ali a nossa perfeito. essência, né? Isso que é o autodesenvolvimento, Fernanda? E eu acho que a cebola Ah, tem uma analogia bem interessante, aham, porque o que, que acontece com a cebola? É uma casca fininha, até bonita, né? aham, brilha, né? Brilha, Aham, e aí você tira. uhum, A casca da cebola em si, ela não tem um sabor. uhum, Se, por exemplo, casca de sim, cebola, para você fazer um chá, é bom para gripe, olha que interessante. verdade, Mas ela não tem sabor. Agora, sim, quando você chega dentro da cebola, e se você for morder, ela é muito ácida, ela não é quase uhum, que complicada de você sentir o gosto. sim, É exatamente assim que a gente é. E aí o aham, autodesenvolvimento, olha que legal. É como se você cortasse essa cebola e colocasse ela na água. Ela fica infinitamente mais suave. uhum, Dependendo do tempo que você colocar, ela uhum, fica até doce. entendi. Experimenta, é verdade. Olha isso. E quanto você vai cortando, vai chorando. Então o E processo chora. dói, né? Muito. Dói, dói muito. Dói, mas é muito bom. Não a Sim. dor, mas o que você sente depois. Uhum. Porque daí você olha para a coisa e fala: aquela coisa está lá, eu não preciso dela mais. Sim. Mas eu precisei de passar por aquele caminho para eu chegar aqui e saber onde eu estou, saber quem eu quero ser. Eu Certo. fiz uma jornada, eu diria, Aham. porque cada um dos treinamentos que eu fiz, Aham. né, um deles foi lá em Belo Horizonte, que foi esse primeiro, e Aham. depois eu fiz programação neurolinguística, Uhum. aí depois eu fiz o Avatar, o Master Uhum. Avatar, Master Wizard de Avatar, que eu fui para os Estados Unidos fazer, Sim.
E foram formações muito importantes para mim, Uhum. porque assim, o que que acontece? Eu, inclusive, aconselho para as pessoas, Uhum. e assim, o Avatar, ele traz para nós uma percepção mais apurada. Sim. Você pode falar um pouquinho mais sobre o Avatar? Porque eu já ouvi histórias de pessoas que foram pro Avatar e surtaram. Pois é. E eu já conheci, eu já conheci pessoas, eu conheço a pessoa que voltou muito mal, e eu conheço pessoas que voltaram transformadas de fato e que se conheceram mesmo. Eu sei que é um curso com investimento, é um treinamento, Significativo, um treinamento com um investimento bem alto e tudo. Como é feito? Como é essa dinâmica? Qual é o intuito do Avatar em si, Fernanda? A proposta do Avatar, e do meu ponto de vista é muito interessante, a Uhum. proposta do Avatar é você olhar para você. Uhum. Pode ser que Sim. quando você olha para você, você não gosta que você veja. Aham. Então, teve um Sim. episódio, por exemplo, que eu estava assim com o material assim, porque Aham. lá você recebe material, você faz as atividades, se você precisar de ajuda e tal, enfim. Uhum. Eu não posso dar spoiler, Não pode, não posso. imagina. E aí, eu estava lá com meu caderno e me sentindo péssima, porque eu não sabia o que fazer, Aham. ninguém olhava para mim e eu Ah, estava me sentindo sozinha. sim. E aí passou uma trainer e falou: "O que você está fazendo aí?" E Aham. eu falei: Eu não sei o que fazer." Ela falou: "Procura ajuda. Aham. Ou você está achando que o mundo vai vir e vai cair aos seus pés e falar: Ó, o que deve ser feito por você? O que Sim. agora você quer que o mundo faça?" Sim. E aí eu fiquei olhando para ela e falou: "É para você agir. Aham. Olha aí. Será que isso que você está fazendo aqui não é o que você faz na sua vida?" Quase morri de coração, tá? Gente! Quase morri, Uma assim. lapada no meio Não, da mas foi uma assim que eu fiquei tonta. tonta. Então ali foi eu olhar para mim e falar: "Que é isso?" Ela falou: "Aqui você não é vítima das circunstâncias, não." Aham. Então eu ia ficar ali na posição de vítima, esperando alguém fazer alguma coisa Sim. por mim, coitadinha de mim, ou ia correr atrás da informação e daquilo que Aham. eu precisava de fazer para chegar no resultado que a atividade estava propondo naquele momento. Verdade. Então, assim, é muito interessante, o Avatar ele traz isso. Sim. Ô, Fernanda, porque assim, eu observo muito hoje que existem muito. Não sei se é porque eu convivo com muitas pessoas, mas eu tenho percebido que existem muito mais pessoas se vitimizando. Um dia desses eu ouvi a pessoa falando assim: Ai, preguiça, né? é preguiça. Ele falou assim comigo. Ele tem 41 para 42 anos. Aí ele falou assim comigo: porque eu descobri que ninguém vai me ajudar, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Uhum. Aí eu falei, ué, mas você tá descobrindo isso agora? Assim, Com quantos anos? 40, Ô, meu pai. 40 e pouco. Eu falei, mas você tá Coitado. descobrindo isso agora? Não, porque não sei quem nunca me ajudou, porque minha mãe nunca me ajudou, porque meu pai nunca me ajudou, porque minha esposa nunca me ajudou, porque minha irmã, meu irmão. Aí foi essa frase, e eu tô descobrindo que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Eu falei, mas você ficou esperando até agora, querido. E eu falei, eu descobri isso, ó, já Há tem um muito tempo. tempo. E essa geração desse tempo, assim, dessa média de 30 anos pra cá, você tem percebido que tem mais esse pessoal? Muito. Essa geração é mimimi? A geração do mimimi, você acha? Eu não sei se é a geração do Não. mimimi, eu acho que é a geração que tem possibilidades, que tem tudo na mão. É a geração em que as pessoas fizeram em detalhe, eles continuam vítimas, sabe por quê? Eles não reconheceram que até agora eles receberam isso. Aham, entendi. Eles não identificaram, na verdade, eles não estão valorizando aquilo que eles já receberam. Entendi. Entendeu? Então, provavelmente, essa pessoa já recebeu muita ajuda e, de Aham, repente, parou de receber. Aí agora ele está, ai, o que eu vou fazer? Ah, eu entendi. tenho que fazer sozinho. Ah, então, o negócio dele é esse. Ah, entendi. É muito complicado. E me fala sobre as mulheres, como você descobriu esse lado de falar assim, cara, deixa eu ajudar as mulheres também? Então, Porque tem surgido também muitos movimentos, né, de mulheres empreendedoras. Você acha que elas estão procurando mais ajuda, mais auxílio? Como é que tá esse movimento para você? conheço um monte de grupos de mulheres empreendedoras, já Uhum. fui em alguns deles. E aí o que eu percebo é o seguinte, que essas mulheres elas têm muita força de trabalho. Aham. Às vezes elas têm tanta força de trabalho que elas não conseguem olhar para elas. Entendi. Onde o fator mais importante para elas nesse momento pode ser não só sobrevivência, mas ela Aham. alcançar talvez um posto, um título, uma posição. Uhum. E ela está procurando alguma coisa que às vezes ela já até tem. E que
E existe também aquelas que estão procurando algo que elas não sabem que elas estão procurando. Elas não sabem, elas não conseguem nem identificar. Por isso é tão necessário ter sempre perto um mentor, uma pessoa para orientar, né? No caso, por Aham. exemplo, no meu caso foi que eu estava dando um treinamento Aham. para um grupo de mulheres, inclusive um grupo de mulheres empreendedoras, Aham. e aí eu fiz uma dinâmica com elas, eu fiz uma vivência que estava, inclusive, para além daquela metodologia que estava sendo ministrada. Aham. E aí eu consegui um resultado muito interessante com elas. Sim. E uma delas manifestou isso, falou, Fernando, olha, eu acabei de sair de uma imersão e aqui eu tive um resultado infinitamente melhor, num tempo muito mais curto. Muito mais E curto. eu falei, cara, de repente é isso aí que eu tenho que fazer, é trabalhar com as mulheres. Sim. Porque eu tenho essa coisa assim, da percepção, Aham. e não tem a ver com intuição. Sim. Intuição é diferente de percepção. Aham. Percepção é alguma coisa que você identificou, mas que aquilo ali está nítido para você. Sim. A intuição é o que pode estar dentro do seu coração e da tua cabeça, você acha que pode ser. E não significa que não seja verdade, mas a percepção, do meu ponto de vista, há uma nitidez maior Aham. naquilo, nas coisas que as pessoas externam, seria assim, nos sinais que elas trazem, a Aham. percepção é desse jeito. Entendi. Então, assim, eu identificando, fazendo uma leitura um pouco mais afinada, eu Aham. diria, daquele grupo, eu usei umas ferramentas e eu consegui delas resultados interessantíssimos. Interessante. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com mulheres. Sim. Aí eu fui para mais uma formação de inteligência emocional para Uhum. variar, Uhum. e porque eu faço um monte, eu Monte. acho Uhum. perfeito. Aham. Porque o que acontece? Quando a gente faz as formações, na verdade, nós estamos sendo trabalhados. Sim. E isso É é uma verdade. constante. Sim. E não tem, já é o suficiente. Eu já estou curada, já acabou. Não, não Não tem tem, né? isso. Você acha que um dia alguém vai estar 100% curado? Não, Não consegue. não. É. Ela pode estar de bem com a vida e de bem com ela mesma. Uhum. Sabendo, eu tenho esse ponto, eu quero melhorar esse ponto, mas esse Sim. ponto deixa de incomodá-la. Entendi. E aí é E diferente. aí aparece outro e aí tem que cuidar. Isso, aí você tem. Quando que você tem que trabalhar esse ponto? Quando ele te incomoda. Se ele Entendi. não te incomodar, tá tudo bem. O Entendi. problema é quando ele te incomoda e aquilo ali, às vezes você até esconde, mas ele tá ali te futucando. Aham. E de vez em quando ele fala, oi, Oi. entendeu? Aham. E aí você, pô, tem que trabalhar isso aqui. Sim. E aí, por exemplo, eu comecei a despertar, assim, que eu precisava de desenvolvimento pessoal de uma forma bem parecida com a sua. Eu sou advogada e Ó, atuei na área criminal por 12 anos. nossa, Quando eu fui fazer a visita num presídio para uma mulher, a mulher começou a contar a história dela. Eu fiquei, minha filha, eu comecei a chorar do outro lado. uhum. Eu saí daquele presídio chorando desesperadamente. Eu falei, como que eu vou poder ajudar alguém se eu não consigo conversar com a pessoa? Administrar aquela Administrar informação, a emoção a também. emoção. Eu falei, você quer saber? Eu preciso de ajuda. Eu preciso cuidar de mim para depois cuidar do outro. E aí eu comecei a fazer um curso de PNL e a partir daí eu fui para o desenvolvimento pessoal também, que é um caminho sem volta, graças a Deus. Graças a Deus. Porque é importante a gente ter essas ferramentas. Eu falo, eu não sei Sim. quem seria de mim se eu não tivesse essas ferramentas que eu tenho hoje e eu não tenho muitas. Eu falo, hoje em dia surgiram muitas outras e eu não dei continuidade a tanto. Eu faço o acompanhamento, faço constelação, que inclusive eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa Claro, ferramenta que vou é fazer. fantástica. Então, eu penso, gente, como é importante esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento. Agora, para quem possa estar nos ouvindo e nos assistindo hoje, que está sentado com a gente nessa mesa aqui, fala assim, cara, será que eu preciso disso? Como faz para essa pessoa despertar? Porque em mim foi de uma forma bem parecida com a sua, mas pode ser que em casa a pessoa não tenha esse gatilho. Uhum. Como começar? Por onde começar esse desenvolvimento? Então, a pessoa vai começar à medida que tiver alguma coisa nela que ela não está satisfeita. Uhum. Por exemplo, se tem um senso de autocrítica. O que é autocrítica? Posso falar direto com eles? Com certeza. O que é autocrítica? Sabe aquele chicotinho que você não vê, mas ele está na sua mão? E às vezes você fala alguma coisa, você tem uma atitude e você pensa, ai, de novo, eu estou fazendo isso de novo, eu falei de novo. E aí você fica com aquele chicote imaginário se autoflagelando. Uhum. Se você fizer isso em algum momento, você pode ter certeza que você precisa de ajuda. Sim.
É É um isso. caminho. É um É, caminho. é um caminho. É. Ou senão, por exemplo, o mundo está errado e só você está certo. Os Uhum. seus relacionamentos são carentes de cuidado. Ou você tem que se policiar direto para se comunicar com as pessoas. Ah, eu tenho que ficar travada porque eu tenho que falar de determinada forma, senão eu sou mal interpretada. Se isso Aham. acontece contigo, você precisa também de olhar o que é que está acontecendo contigo. Sim. Meu povo aqui, procura ajuda. Não Procura tem. ajuda. Aqui todo mundo precisa. Ô, Igor, vamos sentar aqui na mesa, vem, amigo. Tem jeito, não precisa, É, precisamos. precisa. E aí, nesse caminho de desenvolvimento, de descoberta, eu me deparei com a constelação sistêmica, Que é uma bênção. que é uma benção. E tem gente que eu indico, assim, que eu falo, aí a pessoa, não, mas isso tem a ver com espiritualidade, tem a ver com não sei o que. Eu falo, cara, desarma o coração e vai lá vivenciar, Isso, experimentar isso. Porque a isso. constelação tem que ser vivenciada, né? Tem que se Sim. entregar. É, o que que é a constelação? Vamos lá. A constelação sistêmica, ela diz assim, e vou falar de uma maneira muito Uhum, breve, tá? sim. A constelação ela tem que ser realmente vivenciada. Aham, O que que a constelação diz? Ela diz assim, você é um sistema. E o que que é um sistema? É você e toda a sua ancestralidade. aham, Não tem a ver com essa questão espiritual. No entanto, aham, se eu fosse falar a Igreja Católica, uhum, eu sou católica. E a uhum, Igreja Católica, ela tem um termo que ela utiliza, julgo hereditário. Ela uhum, diz assim: muitas características dos seus ancestrais você pode ter herdado, uhum. Seria ok? tipo uma carga energética, Uma carga assim. energética. A Igreja Católica não fala essa palavra, porque Aham. ela acha que tem a ver com misticismo. E a Ah, Igreja Católica, ela não aprova esse tipo de terminologia. aham, Se eu fosse falar da igreja messiânica, ela aham, me diz também a mesma coisa. E olha só o que a igreja messiânica diz. Ela aham. diz assim: você é altamente influenciado até a sua 14ª geração anterior. Meu Deus. Nós nem Avô, conhecemos não, você não vovô, os tem vovó ideia. e eles estão influenciando a gente. Avô, bisavô, triavô, tetravô, petavô e por aí vai. 14ª geração. E por que que eu sei disso? Porque eu tive a sorte de conhecer alguém também da igreja messiânica, Uhum, que uma vez eu, numa situação, eu tava desestabilizada, ela falou, vamos ali para você receber o jorei. O que que é o jorei? O jorei é uma oração. uhum, E aí, na igreja messiânica, eles falam sobre isso. Enfim, voltando à constelação, o que que aham, acontece? A constelação diz que você é um sistema e que você é regido pelo sistema anterior, aham. ok? E pelo sistema que você atrai por afinidade, por matrimônio, ok? Aham. E como que acontece no matrimônio? Os sistemas se atraem para se curarem. Olha que coisa linda isso, Olha. né? Isso significa também, inclusive, que casamentos podem se acabar porque houve uma cura ali e eles precisam seguir caminhos diferentes nesse Ou caso? não, os sistemas não se reconheceram ainda. Ah, Pode acontecer, entendi. pode acontecer. Mas normalmente eles se atraem para se curarem. Olha que É muito interessante. interessante. Sim. E todas as sessões que eu saio de constelação, inclusive a minha filha faz também, Ó, de que 17 legal. anos, eu saio leve. E as coisas começam a acontecer ao meu redor, que eu falo, gente, então isso influencia. É Se. porque na Ah, constelação você identifica o que é seu e o que não é. entendi. A gente não é obrigado a carregar fardo de Não. ninguém. Inclusive, na metodologia eu falo isso. Vamos Aham, encerrar o ciclo de sacrifício. aham, Então, por que que a minha mãe, a minha avó e a minha bisavó e a minha triavó e a minha tetravó, ou o que a gente chama de tataravó, elas sofreram, elas foram infelizes no casamento, elas foram submissas ou elas foram. Por que que eu tenho que continuar o ciclo. esse ciclo? Eu sou obrigada a fazer isso? Aham, Só que eu só consigo cortar aquilo que eu conheço. E a entendi. constelação traz à luz Aham. esse tipo de conhecimento. É muito interessante. Essa cura também, Essa né? cura. Então, quando Uhum, você conhece, é, é, ontem até falando sobre isso, você fala muito bem daquilo que você conhece muito bem. A uhum, constelação te permite conhecer e se reconhecer nas situações. Você quer ver uhum. um exemplo interessante? Aham.
por exemplo, tem netos, Aham. né? Netos que nunca conheceram os avós, Sim. não conheceu o avô. E que ele tem o mesmo trejeito, o mesmo hábito, ou mania, ou o mesmo gosto de um avô. Isso provavelmente é uma herança que a constelação explica. Entendi. É Então, muito por exemplo, interessante. vamos supor, não, pelo que eu tô entendendo, vamos lá. Eu tô aqui seguindo, ó, querida, fica aqui, ó, xicrinha. Isso para não falar assim da É, teoria lá, aham, né, quem criou foi o Bert Hellinger. O Bert aham, Hellinger foi um padre. aham, E ele estudando fenomenologia, ele foi até Eu não sou uma aham, especialista em Bert Hellinger nem em aham, constelação, eu só sou uma consteladora, certo. uma estudiosa, mas ele foi até a África estudar fenomenologia e entendeu a importância da reverência à ancestralidade. E Aham, aí sim veio a criação da da constelação familiar constelação. sistêmica. Então vamos lá, olha só. Eu tô aqui vindo de um ciclo da minha família e isso tá Sim, rodando, aí vem minha filha e tal. Aí eu começo aqui a fazer a constelação, autodesenvolvimento e tal. Esse ciclo que ele se repetiria aqui, ele é encerrado sim, e aí ele é construído a partir de novos hábitos e de novos novas hábitos. e de E que novas. pode ser hábitos bons, hábitos felizes, hábitos Aham, de satisfação, fazer a coisa porque eu quero, porque eu gosto, não porque. Não sei nem por que que eu faço isso, mas eu faço. Eu faz. vou saber por que que eu faço e vou fazer se eu quiser. Então Cria uma liberdade consciente, entendi. entendeu? Então, se, por exemplo, eu estou vindo de um ciclo, faço a constelação aqui, essa constelação ela reverbera por quanto tempo, mais ou menos? Por exemplo, para as minhas próximas gerações, mais 10? Não, você quebra. Eu quebrei. Quebrou, acabou. Quebrei, acabou. Acabou, você quebrou, você cortou aquele ciclo. Ali vão Entendi. ser construídas novas histórias. Uhum. E isso é muito libertador para as nossas Sim, gerações. sim. É muito libertador. Aham. Isso. Eu não tenho que sofrer o que minha mãe, que minha avó, E as Uhum. mulheres, elas têm uma influência muito forte Na para, família. né, naturalmente, porque olha que coisa interessante, olha o que Aham. a constelação fala. Eu Hum. acho isso lindo. Quando a sua avó Uhum. gerou a sua mãe, você já estava no ovário da sua mãe, porque você já era um dos óvulos que compunham o corpo humano dela. Verdade, Então você já existia. verdade. É É, fantástico é isso. emocionante, Aham, é profundíssimo isso. verdade. É muito profundo isso. E aí, quando você tem essa cura interna, a externa também, porque tem muitas doenças que surgem a partir dessas emoções que são Sim, somatizadas, né? sim. Ué, já se conhece isso, não Aham, posso nem falar, é comprovado cientificamente. Mas o câncer, por aham. exemplo, é a doença do rancor. Olha, Minha entendi. sogra nunca fumou e ela Aham. morreu de câncer no pulmão. E aí pode, por E ela exemplo, teve uma situação de vida complicada. entendi. Mas, por exemplo, é formado num episódio, você teve ali um. Você estava saudável, veio vivendo. Existe uma somatização, né? Uhum, Existe uma somatização. Então, até a PNL ela fala sobre isso, do que as emoções, do que as. Eu tenho até o material, depois eu posso até uhum, passar para você dar uma aham, olhada. Eu até mandei para a Rossana, a minha irmã. uhum, A PNL diz: existem uma série de doenças uhum, geradas por situações, traumas, culpas, e aham. que você traz. Pode Sim, ser até que seja alguma coisa que seja hereditária. hereditária. Fernanda, outra coisa assim que eu tô pensando aqui. A gente percebe que com as mulheres crescendo muito e tal, e vê muito movimento também, as mulheres estão assumindo um papel muito masculino na Sim, sociedade, né? Isso foi, inclusive, um ponto que eu conversei muito com a sua irmã um tempo atrás. E perdendo a feminilidade, perdendo essas características e assumindo o papel, muitas vezes, de sim. provedor, é mãe, pai, é tudo junto e misturado. A gente falando para mulheres hoje, assim,
como começar a tirar isso e voltar a ter essa força feminina dentro. Porque a gente tem as duas, né? Explica isso também pro pessoal de Então, eu casa. aprendi muito isso aí na constelação. Eu fui entender, por Aham. exemplo, pela minha vida. Uhum. Você vê, né? Meu pai foi embora, abandonou minha família quando eu tinha 8 anos. Mamãe tinha 6 filhos. Uhum. Então, eram 4 mulheres, 4 irmãs e 2 homens, os mais novos. Sim. Como que minha mãe fez? Ela botou as 3 mulheres para enrolar os salgados, preparar os salgados. Aham. E eu trabalhava junto com os meninos. Eu Entendi. carregava salgado, eu fazia compra, eu lavava louça, eu fazia teórica, não que as meninas não Aham. fizessem. Sim. Todo mundo sempre trabalhou muito na minha casa. Aham. É, é, eu tinha que demandar um esforço Maior. muito maior. Meu corpo é completamente masculinizado. Se Ah. você observar, por exemplo, a Rossana tem uma cintura mais fina, ela tem um quadril mais largo. Eu sou toda forte. Eu sou Olha. toda. A minha região torácica ela é mais larga do que qualquer. Assim, eu não tenho um corpo feminino, porque eu Aham. tive que assumir. E isso eu só fui saber agora, tá? Olha Agora eu digo, isso. depois de muito Aham. tempo, né? Eu tive que desenvolver essa energia masculina. Até Aham. porque eu não tinha homem nenhum para me defender. E Entendi. olha como que o ciclo se repete, olha como que as coisas são. Uhum. Meu pai foi embora, então nós crescemos muito autônomas. Essa Sim. coisa de falar bem assim, não sei o que fazer, ninguém me ajuda. Não Se eu não tinha isso, aprendesse, não. fala assim, poxa, como é que você fez? Como é que você... Não Aham. sei, eu só fiz. Só fiz. Eu só tinha que fazer. E Aham. tá tudo bem, e ótimo. E nada do que eu fiz me deixou pior, só me deixou mais forte. Sim. Então, a vítima ficou lá atrás, não tem. Aham. Bom, enfim, com relação à questão da energia masculina, e a gente tem que assumir. E aí, bom, cresci, estudei, casei, mamãe sempre ficou, não vai trabalhar com cozinha, vai estudar, e aí eu estudei, me formei e tal. Casei, tive Aham. filho, e meu marido, Aham. embora permaneçamos casados e tal, e a Sim. gente vive super bem, ele sempre trabalhou em outra cidade. Aham. Eu fiquei com os meus Longe. filhos sozinha. Repetindo o ciclo aqui, Repetir ó. o ciclo. Olha que coisa interessante. Só fui Gente. entender isso depois. Então eu Aham. tinha que ser homem, tinha que ser mulher. Não que ele deixou de ser provedor, hipótese alguma. Sim. Muito pelo contrário, meu marido sempre foi muito responsável nisso. Aham. Embora a gente tenha passado por algumas situações muito desafiadoras, Uhum. mas ele nunca deixou faltar Aham. absolutamente nada e tal. Mas assim, eu tive essa parte de desafio também de os meus filhos são meus. Aham. E eu já tinha, inclusive, Ah. quando eu era solteira, a gente fazia faculdade junto. Eu falei com ele: quando eu tiver filho, o filho vai ser meu, não vai precisar de pai, não. E Sério, eu olha tinha isso. isso, olha que loucura. E depois eu entendi como que a energia, como que a influência paterna é importante. E aí ele falou: não, mas se eu tiver filho com você, Aham. o filho vai ser meu também. E eu falei com ele: olha, então vamos fazer o seguinte. Ah. De repente, você pode até ser o marido, mais ou menos. Agora, pai, você vai ter que ser o melhor. E ele é. Gente. Ele é um super pai. Ele é muito atencioso. Tem quantos filhos? Eu tenho 2. Tem um Olha. casal. Então, assim, ele tem uma responsabilidade interessante. Uhum. Então, nisso aí, graças a Deus, eu quebrei o ciclo. Quebrou. Graças Aham. a Deus eu quebrei. Mas, assim, Sim. tivemos muitos desafios. Agora, a energia masculina é uma coisa também que me prejudicou muito no meu casamento. Aham. Porque eu tenho que dar conta. Então, Sim. quem é ele para querer me impedir? Olha que loucura. Olha. E aí você depende de uma força também para Não, trazer o todas seu as... feminino Você pro... quer ver? Olha como que são as coisas. Ah. Eu já bati de carro algumas vezes. Parece Aham. que foram muitos, mas foram algumas, para Ah. contas. Ai, gente. Todas as Ah. vezes que eu bati de carro, graças a Aham. Deus, nunca nada, né, Certo. com Ah. vítima, nada disso, mas que eu bati, eu resolvi sozinha. Entendi. Porque de alguma forma meu marido não pôde comparecer. Aham. Então, se eu pegar lá a teoria do Avatar, o Avatar diz assim: você cria as situações. Entendi. Então, se eu pego a teoria do Avatar, eu falo, eu sempre criei situações para provar que eu podia resolver sozinha. E eu resolvia. Entendi. Eu resolvi os meus filhos, eu resolvi. Mas você acha que isso cansa? Muito. Muito. Eu quero ser molezinha. Aham. E aí eu fico, às vezes, até eu brinco muito com meu marido, até eu falo, lá em casa, quem é a molezinha da casa, assim, que gosta da coisa mais organizadinha e tal, é ele, eu sou muito objetiva. Aham. A energia masculina em mim, eu tenho trabalhado para melhorar isso, porque a objetividade, a praticidade, sou eu. Total também é energia Total. masculina. Total E aí energia você masculina. acaba traindo um parceiro que tem uma energia feminina mais alta. Mais alta, por quê? Porque eu acho, graças a Deus, porque alguém tem que saber pentear o cabelo da minha filha.
Entendi. Por exemplo. Sabe que eu lembrei agora, minha filha agora com 17 anos, estava conversando, ela falou assim, mãe, você lembra quando eu ia pra escola que precisava fazer um penteado, você mandava tudo pra professora e um bilhete? Não sei fazer. É isso. Eu falava, gente, eu não sei fazer isso não. Mas assim, mas por quê? Também existe uma questão de temperamento. Meu marido é um Aham, homem muito tranquilo, ele é um cara muito aham, calmo. sim, Então, assim, muito tranquilo, ele anda pra paz, ele tranquilaço, assim. aham. E eu sou, Mas também pra ter esse equilíbrio em casa, né? graças a Graças Deus. a Deus. Só que eu só consegui entender todo esse. Porque tem umas coisas que Aham, acontecem que, por mais objetiva que eu fosse ou que eu seja, eu não entendia muito bem por que, que eu sou tão diferente das pessoas. aham. Eu não tenho nada com relação à energia masculina, nada a ver com sexualidade, nada a ver. Sim, aham, Então, assim, mas eu era muito diferente aham, das meninas, eu era muito diferente das mulheres, mas sim, eu nunca, assim, foi diferente, enfim. aham, Mas meu marido, graças a Deus, cuidou dos meus filhos, assim, sim. também, e me ajudou nesse sentido. Tem umas coisas que, às vezes, eu quero fazer e pergunto para ele, por exemplo, ele é engenheiro civil. Aham, Aí, se tiver bem que falar mesmo. racional, né? Aham, Ele é muito sistemático, assim, e aham, tal, muito metódico. E aí eu falo com ele fala assim, não sei o que, botar isso assim, assim. Eu falo, você acha que vai ficar bom? Ele fala, você não consegue ver isso, não? Eu digo, não, não não, consigo. Mas ele consegue. Eu não tenho essa coisa. Eu aham, não é. Eu sou muito objetiva, sou aham, muito assim, executora, entendeu? sim, E assim, é, é, depois que eu conheci a constelação, eu aham, entendi como que me fez falta a aham, presença do meu pai, no sim, sentido até do desenvolvimento da minha feminilidade. entendo. De deixar ser cuidada. É porque mamãe não Aham, teve tempo. aham, Mamãe não teve tempo de fazer isso com a gente. sim. Mamãe não teve tempo de cuidar, de ensinar, não teve tempo. Uhum, Então a gente cresceu. O que que ela entendi. falava? Tanto é que essa questão de alimento aí para nós é um negócio, nós, digo Aham, eu e meus irmãos, é uma coisa muito forte. A questão de aham. alimento para nós tem a ver com afetividade também. A Ah, gente era feliz verdade. quando sentava todo mundo e comia junto. Olha Era isso. quando a gente conseguia sentar. Era quando a Aham, gente conseguia ficar perto. entendi. Então, assim, fez falta. E na constelação, a constelação ela trouxe para mim o Aham, lugar que eu devo ocupar dentro da minha família. olha isso. Porque eu não sabia qual era esse lugar. Até então eu nem sabia que não sabia, compreende? Aham, É um negócio muito doido, é. mas entender qual é a posição do homem, qual é a posição da mulher no casal, qual é a Aham, posição que cada um ocupa, a posição que cada filho ocupa. E sim. a constelação, ela traz uma coisa também dessa posição, até de você entender que se eventualmente tiver alguma gravidez que não vingou, Aham, tiver alguém né, que partiu mais cedo, você entender o seu lugar, isso tudo, quando você consegue entender o seu lugar, parece aham, que a vida fica mais alinhada sim. também. Aham, Aí, e não tem a ver com espiritismo ou com espiritualismo, não sei qual nome que se dá. Eu não aham, gosto de usar no sentido de não tem preconceito nenhum. É aham. só para as pessoas não confundirem as coisas, Sim, sim, cada. entendeu? Ai, gente, ó, essa conversa rende. E eu gosto desse assunto, hein? É bom. É muito bom e a gente vai aprendendo e é desenvolvimento também, né? É, À medida que a gente vai trocando essas experiências. Agora me fala esse negócio de bem-sucedido, bem realizado. Preciso entender isso. A gente tá achando aí que é bem realizado, mas não tem nada a ver. Mas conta. Qual é essa diferença, então, o que Fernanda? que acontece? Às vezes você é uma pessoa que, né, Uhum, tá aqui trabalhando e tal, né, eu sou uma consultora, as pessoas olham para mim e falam, pô, mas que vida é essa, pô, que você tem? Você vive viajando? Eu tenho meu carro, né, graças a Deus eu moro muito bem, eu tenho um casamento, eu tenho, teoricamente, não que isso uhum, seja o sinônimo de felicidade, sim. mas às vezes muitas pessoas buscam coisas Uhum, assim, está dentro de um estereótipo. uhum, Eu só vou ser feliz se eu tiver aquilo. sim. Ela pode não ser realizada, Aham, porque teoricamente ela não tem aquilo que, do ponto de vista dela, é uma felicidade. entendi. Por exemplo, isso é um Aham, exemplo. sim, Ou ela pode ter tudo que está dentro daquele estereótipo, mas ela está naquela agonia que ela fala. aham, sim.
Não acordei bem hoje. Eu Aham, não sei, menina. Tem umas fases da minha vida que eu fico para baixo, que ai, não aham. consigo ficar bem. Tem essa Sim. pessoa. Tem essa pessoa que ela só vai conseguir ser realizada quando ela fizer aquilo. Aham. Aí ela faz aquilo e ela inventa um outro aquilo, porque para ela só vai estar bom quando aquele outro aquilo estiver pronto. Mas aí isso gera uma ansiedade tremenda, Pois é. não é? E a pessoa não tem consciência disso. Entendi. Existe uma série de ferramentas que a gente consegue alinhar. Aham, E assim, de novo, não sou eu que faço isso. aham. Eu costumo dizer, inclusive nas metodologias que eu trabalho, eu Uhum, digo, ó, eu vou ensinar vocês a raciocinarem desse ponto de vista. Entender uhum. qual o caminho que você tem que seguir. Detalhe, seguir isso consciente. Sim, Porque às vezes a pessoa só vai. Ela só entendi, vai, ela não sabe onde ela está pisando. E o entendi. Mulheres Bem Realizadas, na verdade, é uma consciência que a gente traz para essa pessoa Aham, daquilo que ela é, sim, daquilo que ela tem e do que ela pode ser, se assim ela quiser. sim. Se a pessoa entende, encontra, eu acredito sim, a identidade dela, você acha que parte desses problemas já estariam resolvidos? Com Assim, certeza. ela sabe quem ela é. Claro, com certeza. Entendi. Porque tem coisas, por exemplo, que a gente tem que ter consciência. Uhum, Eu tenho a mesma cabeleireira há uhum, 40 anos aproximadamente, a uhum. mesma pessoa cuida do meu cabelo. Aham, E aí uma vez ela falou um negócio comigo assim, ela falou, "Bom, o que que você quer fazer?" E eu falo com ela assim, o nome aham, dela é Ziza, ela mora em aham. Cachoeira. E ela fala assim, eu falo, Ziza, se você me deixar feio, eu conto para todo mundo. Olha isso. E aí ela falou, você só não pode ser a Xuxa. Ah, Você só não pode querer essa ser a Xuxa, Xuxa. porque a Xuxa a gente não vai conseguir fazer. Aham, Então tem gente que quer ser a Xuxa. entendi. E aí eu coloco na mão da Ziza, que é a minha cabeleireira, e falo, dá um jeito. Ela Aham, fala, mas você não vai conseguir ser a Xuxa. aham. Aí eu penso, não sou eu que não consigo ser a Xuxa, é ela que é incompetente que não vai me fazer Xuxa. Entendi. Você está entendendo por aonde que vai Aham, permeando a coisa? sim, Então eu também transfiro para o outro algo que eu preciso de ver. entendi, entendi. Então, na metodologia, a gente trabalha várias ferramentas de modo que a pessoa veja isso, olhe para isso e ela não vai precisar de chorar, ela vai rir, Ah, vai. entendeu? Entendi. E aí, você entendendo a sua identidade, inclusive, para de ficar tentando agradar o outro a todo custo, né? Claro, porque Porque. vai entender, vai se aceitar. Uhum, Ah, mas eu não consigo, consegue. entendi. Só se a pessoa não quiser de jeito nenhum. Aí, Sim, se ela não quiser, ela nem vai. entendi. E aí, Porque é um pré-requisito, aham, que eu vou trabalhar os 5 elementos: sim, terra, fogo, água e ar. E aham, espiritualidade. sim, Que aí não é um credo religioso específico, não é um segmento religioso pré-estabelecido. sim, É ela ter o contato com alguém, com alguma coisa que para ela faça sentido. sim, Então, para mim, é meu anjo da guarda. Para você, pode ser o seu mentor. aham, entendi. Para a Rossana, é o ser de luz. Para o outro, e por aí vai. Entendi. E Entendeu? assim nasceu, então, a metodologia das mulheres. Exatamente. Aham, Quando eu consegui trabalhar isso com um grupo anterior, uhum, e eu fiz isso de uma maneira breve, aconteceu 4 dias de curso, uhum, e eu introduzi alguns exercícios aham, durante a metodologia. E aí sim, eu falei, cara, é isso aqui, é isso aqui. E eu sim. consegui. Eu falei, fechou. Aí eu validei numa segunda turma que eu fiz, inclusive em Boa Esperança. Olha lá, minha terra natal. Trabalhei esse curso lá Gente. esse ano, até Aham. descobri parente meu lá, foi muito legal. Olha que legal. Eu não perco. Eu sou do interior, nasci, cresci no interior. Hoje eu trabalho rodando o estado, como eu falei com você. Sou apaixonada, assim como você também, pelo Espírito Santo. E eu tenho me reencontrado nesses lugares. Sim, Porque eu tô aqui em Vila Velha na correria e aí grava daqui, conversa de lá e reunião o tempo todo. Tudo. Daí quando eu chego no interior, aí tá aquela calma, é um assim. descanso, né? É. Aí eu vou pra casa da pessoa pra fazer uma gravação, chego lá, tem uma mesa de café. Aí daí a pouco, aí senta um, daí a pouco já chega o vizinho. Aí eu vou lembrando da minha infância. Aí eu vou falando, olha lá, sou eu de novo, né? E isso vai me alimentando de uma forma incrível. Então é muito isso também, quando você entende quem você é, de onde É o você veio. pertencimento, E é a entendi. sensação de pertencimento.
Posso falar o que aconteceu comigo em Boa Esperança? Claro! Eu estava dando curso e eu falei, porque eu sou filha de uma mulher muito forte, Ah, chamada, e assim, eu tinha perdido minha mãe recentemente, e aham, eu sempre que eu posso eu falo dela, e eu sim. falei, não, porque o nome da minha mãe é Mercedes Borsoi. Aí a menina falou, Olha, que tem susto! uma família lá, Borsoi. Pois é, que susto! Eu falei, o que que houve? Você tá Ah, bem? Aí ela falou, eu sou Borsoi. Eu falei, ah, tá de brincadeira. olha isso, tem. Aham. Aí ela é filha de um primo da minha mãe. E eu Gente. fiquei muito emocionada, porque no dia seguinte ela levou ele lá. Uhum, Ele falou: Você vai tomar um café comigo? Eu falei: Lógico que eu uhum, vou. Aí eu estive na casa desse senhor, é na entrada de Boa Esperança, fica aham, assim à direita. sim. Eu acho que dá 1 quilômetro, pouco Aham, antes de chegar. Senhor Mário Borsoi, o nome da filha dele, Eliana Borsoi, foi olha. maravilhoso falar com eles. E aí lá nós sentamos, tomamos esse café, foi muito Aham, agradável. E ele me mostrou um álbum de fotografia, apareceu uma ah, foto da minha mãe, dos meus olha tios jovens. isso. Então é a questão da sensação de pertencimento. Voltando à questão Uhum, da constelação, aham, e eu pensei, é mais um momento em que o sistema está me curando, onde me traz toda essa alguém com afetividade, alguém com carinho, alguém com amor, que conviveu com a minha mãe, e ele me disse, sua mãe era uma mulher muito sorridente, era uma mulher muito bonita. E eu olha. fiquei parada, pensando, falei, mamãe sorridente? Aí Gente, ele falou, ah. era. Sua mãe era a irmã mais bonita que tinha lá. Eu falei, Hum, é sério? Ele falou, era. E assim, aí ele falou várias coisas, eu pensei, minha mãe sorridente. aham. Falei, então foi uma Onde descoberta e foi uma foi? cura para mim. Olha que coisa Que linda. coisa linda, Aham, entende? isso é lindo Então, mesmo. todas as coisas que acontecem, e Boa Esperança trouxe para mim aí Ai, essa. que coisa boa. Muito, muito É, gostoso, foi um momento muito agradável, foi é. muito bacana. Por isso que eu não perco. Aí os meninos meus cinegrafistas, eu falo, cada cidade que eu falo, aí as pessoas falam assim: Nossa, mas volte sempre, a casa é sua. Eu falo aqui, não fala duas vezes, não, porque eu adoto mesmo. Então, eu tenho casa em Afonso Cláudio, Construção do Castelo, Brejetuba, Pedra Azul, Venda Nova, Marechal. Agora estou indo construir minhas casas em Linhares, Santa Maria Ó, de que Jetibá. legal. Mas é tão forte isso que, por exemplo, eu mantenho contato com todas as pessoas. Inclusive, teve uma delas que a sogra passou mal aqui. Aí eu falei, ó, me liga, se precisar de ajuda, me chama, porque eu sinto que é isso mesmo. E tem total ligação com o pertencimento. E Sim. o ser humano busca isso no final de contas, Claro, não é, claro. Fernanda? Claro, as Aham. pessoas buscam isso. Uhum. A questão de se reconhecer, tanto é que o primeiro dessa metodologia Mulheres Bem Realizadas, Uhum. o primeiro workshop chama-se Encontre-se, Ah, aham. porque literalmente é um encontro contigo Encontro. mesmo, assim, consigo mesmo. Uhum. E é onde ela vai entender o lugar que ela está. Ela vai ter essa sensação de pertencimento, falar, Sim. eu realmente pertenço, eu realmente estou aqui, eu realmente devo, é devido eu Aham. estar nesse lugar. Sim. Porque quantas mulheres, eu até falei muito disso numa palestra que eu fiz sábado, quantas vezes na minha vida eu me senti indevida. Aham. Tipo o peixinho fora d'água. Eu era diferente, Aham. porque eu não era igual às meninas. Sim. E- mas eu não me sentia masculina, Aham. entendeu? Entendi. Eu tinha muita energia, mas eu também não sabia que isso que eu tinha era energia masculina. Entendi. Enfim, às vezes a gente. Você tem alguma característica, você tem algum comportamento, mas você desconhece a origem desse comportamento e não sabe nem que isso é um comportamento, porque já que você Sim. convive. Estou falando um negócio meio doido, parece Não, meio surreal. mas eu tô acompanhando aqui. Não sei se está Aham. fazendo sentido, Tá. mas às vezes assim, você tem um comportamento que é óbvio, você convivendo com ele é normal para Sim. você, ok? Mas aquilo pode ser algo que, embora você conviva, esteja te fazendo mal a vida inteira. E você Uhum. desconhece, ou seja, você pode ter um determinado sofrimento, você pode viver em sofrimento, Aham. não sabendo que pode ser diferente. Ou Verdade. seja, por puro desconhecimento. Desconhecimento, Então, verdade. quando a gente traz no encontro esse mostra para você esse lugar que você tem que ficar,
o lugar que realmente você pertence, aí ali você respira. Não que Sim. seus problemas naquele primeiro momento não vão estar todos resolvidos, Sim. mas agora você começa a olhar de uma outra forma para a tua vida. Tem uma direção. Fala, ok. Aham. Então eu sou assim, então tá. Então Fernanda tem um ombro largo? Tenho, ok. Uhum. Então tá, qual a roupa que eu posso? Porque antes eu ficava me lamentando por causa do meu ombro largo. Aham. Não, qual é a roupa que eu posso vestir que vai ficar mais adequada em mim? Então não sou eu me adaptar ao mundo, o mundo que se adapte em mim. Ou como diz o Lucas, né? Ele fala bem assim, o mundo que lute. O mundo que lute. O mundo que lute. Verdade. Então a gente começa a entender isso aí. E tem muita gente que quer sentar nessa cadeira, que quer sentar nesse lugar, de entender quem é, de saber. Eu estou muito feliz de ser quem eu sou. Sim. E assim, lá no Avatar a gente tem essa fala. Eu sou feliz de ser quem eu sou. Sim. E assim, e eu falo para você, eu sou muito feliz de ser quem eu sou. Entendeu? Então, assim, estou muito feliz comigo, estou muito satisfeito comigo. As coisas que eu quiser mudar, ok, eu vou mudar. Sim. Mas também se eu não mudar, tá tudo bem. Verdade. Eu tô indo que eu lembrei que de vez em quando eu falo, gente, é tão legal ser eu. Não é? É muito legal. Eu me divirto, eu converso comigo, eu falo, gente, que legal que é ser eu. Eu falo, cara, depois eu falo, será que é isso mesmo que as pessoas... E assim, tem uma coisa também, que aí, e eu acho que é mérito meu também, eu construí um casamento muito interessante, porque meu marido é um homem que me respeita muito. Sim. E eu até conto para as pessoas, se ele me liga e fala, você tá onde? Eu digo, como assim? Amor, você vai dormir aonde? Eu falo, então tá, eu tô em Linhares, por exemplo. Então eu durmo hoje em Linhares, porque amanhã cedo eu vou atender Jaguaré, e depois eu saio de Jaguaré, vou para Colatina, e de repente depois eu vou para não sei aonde, e ele me liga para saber onde eu tô e fala, e as pessoas perguntam, mas ele não se incomoda? Não, é o meu trabalho, ele me vê feliz, entendeu? Então, eu, graças a Deus, construí uma vida que eu queria ter. Sim, olha que lindo. E nesse momento eu digo para você, eu sou muito bem realizada. Sim. Entendeu? Então é isso, assim. Mas aí eu entendi quem eu sou, a consciência que eu tenho, não só de mim, do meu corpo, da minha família, das coisas. Você tem. Eu tenho uma família que é propaganda de margarina. Não, minha família tem situações desafiadoras como várias outras. Sim. É fato. Mas assim, ok. Tá tudo bem. Tudo lindo. Bem, tá tudo lindo. Eu falo isso, essa é uma das minhas frases, chefes. A gente tá tudo lindo. Aí tem um amigo meu que fala assim: "Você parece aquele bichinho do Divertidamente, o de azulzinho, aquelas emoções, o de azulzinho, a alegria, né? Alegria. Porque pra você tá tudo lindo. Eu falo, mas gente, tá. E se não tá, vamos resolver. Qual é o desafio pra resolver aqui, pra gente seguir adiante? E não significa. Esse filme é muito interessante, e não significa que a tristeza não tem a importância dela. Sim, tem que ter, ela né? Tem. Pra reconhecer a alegria. E assim, tá, ela veio, ok, o que eu faço com ela? Verdade. Entendeu? Da mesma forma que a ira, de que forma que a ira pode ser utilizada? A ira ela vai ser utilizada, não vai ser para te paralisar, nem para te prejudicar o outro. Mas vou na força do ódio, mas eu vou. Sim. Então eu posso usar a ira, o ódio em meu favor? Claro que eu posso. Principalmente naquilo que te faz procrastinar, né? Perfeito. É isso aí. Entendi. Então, esse entendimento das emoções, esse entendimento de quem eu sou, do que se passa comigo, entender, me aceitar, o encontro, se ele trabalha, é o primeiro momento, a gente trabalha exatamente isso. Sim, e despertar essa consciência também, né? Porque eu fui entender, olha, eu acho que também a correria, a gente não para ficar pensando nas coisas. Por quê? Eu tenho 38 anos hoje. Em uma conversa, em uma reunião, um homem olhou para mim e falou assim: cara, você é mulher e se você souber o poder que você tem, ou seja, eu, mulher, enquanto mulher, né? Você gera uma outra vida. Então, se uma mulher é capaz de gerar, ela é capaz de uma vida que é tão importante, ela é capaz de gerar qualquer coisa, de criar qualquer coisa. Exatamente. É muito forte isso. É muito forte. E as pessoas têm que despertar essa consciência urgente. É muito forte. Isso. A própria consciência. Sim. Porque eu não posso depender da consciência do outro para eu ter conhecimento ou qualquer reconhecimento. Sim. Isso tem que ser pessoal. Não estou falando de uma posição na área organizacional, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de posicionamento pessoal. Sim. De como que eu me coloco naquele lugar, de como que eu me reconheço naquele lugar, daquilo que eu sei que eu sou capaz ou não. Que é diferente. Sim. Entendeu? E aí, se você sabe
que você é capaz disso tudo, você vai buscar suas habilidades, né? Sim, As competências. exatamente. É o que o povo chama hoje, que eles passam batom em tudo e botam roupa de festa, né? Aham. As pessoas chamam de soft skills, Não né? bota batom em roupa de... Eu gostei As disso. soft skills, Soft skills. entendeu? Entendi. Entendeu? Então ela As vai forças, entender né? E as fraquezas que as e pessoas... isso, não, ela vai entender qual é a competência que ela precisa desenvolver. Da mesma forma que quando você entra numa empresa, peraí, eu conversando com a minha amiga lá em São Paulo, fazendo Aham. lá, ô Fernanda, pelo amor de Deus, eu estou pegando um cargo aí que eu vou gerenciar a América Latina, eles querem me dar a América do Norte, mas eu não falo inglês. Aí eu olhei para ela e falei, não. Ela falou, não, eu tenho maior dificuldade. Eu falei, o que você vai fazer? Ela falou, eu vou coordenar. Eu falei, você precisa falar inglês para quê? Aham. Ela falou, como assim? Eu falei, você não vai coordenar? Ela falou, vou. Eu falei, bota alguém para falar inglês para você. Menina. É Uai, não tudo faz sentido, não? total. É só mudar o ponto de vista. Eu falei, quem é? Uhum. Quem é que vai mandar? Eu até usei Aham. uma terminologia um pouco chula, que não Aham. posso usar aqui. Eu falei, quem é que vai mandar nisso tudo? Aham. Ela falou, eu. Eu falei, então, Querida, bota alguém bota para alguém. falar. Ah, tem Entendi. alguma dificuldade? Eu falei, qual o problema que essa empresa tem de ter um tradutor simultâneo? E depois, com o Uhum. tempo, você faz, se você quiser, o idioma. Vai Sim. treinar, faz uma imersão. Ainda brinquei com ela, falei, vamos fazer uma imersão de terceira idade. Ela falou, poxa, Ai. palhaça, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer uma imersão de terceira idade para a gente aprender a Sim. falar. Então, às vezes, a pessoa está até com a solução na mão, ela se acha indevida, se acha não merecedora de uma posição, e no caso dela, era uma posição muito significativa numa empresa Uhum. assim, grandona aqui em nível, Sim. né, em nível de Brasil, em nível de continente americano, Aham. e ela não estava se achando nesse lugar, não estava se vendo nesse lugar. Ela Sim. falou, menina, não é que é mesmo? Eu falei, ai, que coisa. Olha. E o que que traz essa crença de não merecimento numa pessoa? Como que ela é construída? De não merecimento? Vamos voltar na constelação? Vamos. Então, como que vem a crença de não merecimento? Aham. Depende de tudo que aconteceu com ela na vida dela. Uma Entendi. criança, ela não tem que ser aceita em tudo e ela tem que ser validada em todas as coisas. Ela só tem que entender que o que ela está fazendo pertence àquela idade dela. E ela não ser ridicularizada, e ela não ser abandonada, e ela não se sentir perdida. Então, o que que a Entendi. criança precisa? Ela precisa de uma orientação. Entendi. E muitas vezes, eu, Fernanda, não Aham. acredito que o ser humano erre porque ele quer. Sim. O ser humano, ele erra por ignorância. Aham. Aí você fala assim, ah, mas tem um monte de gente que se envolve com coisa ilícita. Aham. Ok, é porque ele quer, ok, mas o que está movendo? Sim. Da onde que essa pessoa saiu e que ele quer? Ele está se envolvendo com aquilo ali porque ele está vislumbrando talvez alguma coisa que vai dar a ele algo que ele não teve antes. Qual a intenção positiva, né, A daquela... PNL chama de intenção Aham. positiva. É alguma coisa que está não é validando, mas alguma coisa que está trazendo para ele uma razão para ele agir daquela forma. Entendi. Ah, mas a pessoa sabe que está errado, mas ela acha que ela consegue, que aquilo ali vai transformá-la numa pessoa melhor ou colocá-la numa posição que em algum momento vai dar a ela o status que ela procura, Sim. a riqueza que ela busca, ou o Aham. resultado que ela nunca teve. Eu Aham. acredito muito nisso. E dependendo da forma que a criança é abordada, até uma não escolha num time de futebol gera uma rejeição nela, não é? E aí, se a mãe sabe disso, vai falar com ela. Nem todo mundo é escolhido, meu filho. Não Aham. significa que você vai ter que ser sempre escolhido. Hoje Uhum. foi fulano, amanhã pode ser ciclano. E Entendi. aí ela vai aproveitar. Eu tenho até uma amiga que agora Aham. está em São Paulo, ela tem um monte de gente que segue, ela fala nesse sentido. Aham. Ela teve uma situação assim, de muito aprendizado, foi muito desafiador para ela quando ela teve filho dela. O nome dela é Isa Minatel. Aham. É muito interessante, ela Sim. trabalha com educação, assim, Aham. ela fez pedagogia para poder aprender a lidar com o filho dela e hoje ela se especializou em comportamento infantil. Ela é sensacional. É E ela interessante. fala assim, a criança ela tem que ter consciência de onde ela está. Então ela Sim. estuda muito Montessori. Aham. E o que que Montessori faz? Fala, vamos deixar a altura da criança, Sim. né, ao alcance da criança aquilo que ela pode fazer. Sim. Criança ser criança, né? Criança ser criança, Uhum. mas ela tem autonomia. Aham. E às vezes a gente tira a autonomia da criança que a gente quer. Criança que Verdade. demora a falar, o que que a gente faz? A criança Aham. faz, dá. Aí você fala, você quer água? Não é isso que a Entendi. gente faz? Aham. Então você pega, o que que você quer? Ele vai dar um jeito de falar água. Falar. Nem que seja fazer aqui para apontar para a água. Entendi. Então, assim, existe uma série de coisas que você
identifica no comportamento da criança, Aham. tá? E que às vezes a gente substitui, adianta e valida de uma forma negativa. Se a criança acha que ela precisa de mais do que aquilo que ela tem. Agora, se ela começar a ter consciência do lugar que ela ocupa, daquilo que ela tem, ou seja, ser de forma assertiva, Aham. eu digo para você, eu, assim, hoje, conhecendo um pouco do que eu conheço, e eu conheço muito pouco, eu teria feito muita coisa diferente com os meus Com os filhos. filhos. Mas a gente fez o que podia fazer, a Sim. gente fez o que a gente sabia fazer, Sim, o melhor. entendeu? Verdade. Você acha que muita gente hoje coloca. Porque assim, tô com a mente cansada, tenho TDAH. Assim, Eu tenho não sei o quê, tenho distúrbio, não sei o quê. Você acha que as pessoas se escondem muito atrás dessas nomenclaturas menina, então, eu hoje? acho tão interessante que Ah, aí eu identifiquei que meu filho tem esse negócio aí, aham. TDAH. E, e aí foi lá atrás, ele está com Sim. 30 anos. Aham. E aí eu me lembro até que a diretora, eu trabalhava para essa escola, Aham. eu trabalhava para essa escola, porque aí Sim. meus filhos poderiam estudar nessa escola Sim. era uma escola muito boa. E eu me lembro que alguém de lá falou: você sabe que TDAH eles Ah. falavam até TDAH na época, Aham. hereditário, né? E que Ah. isso vem da mãe. Ah. Vem da mãe. Aí eu entendi que eu tinha esse trem também, mas eu também não Não sabia o que que era. sabia. Uhum. Mas aquilo ali eu ouvi, eu não vi nada com essa informação. Aham. Porque se eu tinha algum tipo de déficit, distúrbio, deficiência, seja lá o nome que fosse, Aham. eu teria que conviver com aquilo, porque Que viver. eu tinha Aham. que viver. Aham. Então, na minha cabeça, como que funciona? As pessoas têm opções. Uhum. Se ela não tiver escolha, ela vai conviver. Uhum. Ela pode conviver melhor ou não. Mas se ela Sim. souber que quem tem que lutar pela vida dela é ela, ela vai fazer isso com Sim. TDAH, com isso, com aquilo, seja lá o que o outro. Sim. O Verdade. meu ponto de vista é esse. Verdade. Às vezes eu posso me esbarrar e eu posso justificar em alguma coisa. Olha que legal me esconder Uhum. atrás disso. Eu não estou falando que todas as pessoas fazem isso. E Uhum. nem assim, a Fernanda está sendo incompreensiva. Não se trata disso. Aham. Eu estou falando que o que é. Se eu falar de uma pessoa que tem condição de fazer um tratamento e que tem condições de repente fazer um acompanhamento, pô, graças a Deus. Uhum. E esses milhões Que não tem. de crianças e de adultos que não têm Sim. E que se realizam e que e vivem. que dão um jeito Aham. de fazer. Aham. Eu tenho uma grande amiga que é uma grande empresária, ela tem uma empresa, ela tem psicólogos, terapeutas e não sei o quê. Aham. E aí, há pouco tempo, entre aspas, né? Uma Aham. grande amiga minha, amiga de Cachoeiro, de mais de 40 anos. Ela falou: Fernanda, eu sou disléxica. Eu falei: você está de brincadeira? Ela falou: sou. Aham. Tive a maior dificuldade de aprender isso e aquilo. Aham. E ela aprendeu. Sim. Sim. Então, graças a Deus, quando a pessoa tem uma condição, que ela tem uma Sim. viabilidade. Mas e Mas quando ela não tem condição? vamos fazer. Vamos fazer. Certo até dar certo. Na Aham. verdade, É. o que eu mais prego Aham. nas minhas metodologias? Você é o seu melhor recurso. Entendi. E são infinitos dentro da São gente, né? Se a gente infinitos. for abrindo o baúzinho aqui, vai saindo É. coisas que nós somos fantásticos. Eu já fui professora de culinária, eu cozinho muito bem. Eu Olha, adoro a parte de ai, me gastronomia. convida para Adoro. comer. Vamos fazer Olha coisas. lá, eu começo a passar, Igor começa a passar vergonha lá. Chega mais me convida para comer. E aí, a Rossana também é muito boa nisso. Sim, E aí, já comi coisinhas dela. e aí meu Deus, por que eu falei isso? Ah, lembrei. Ah, E aí eu já fui professora e tal, e já aham, fui professora do Senac, fui aham, trabalhar na carreta deles. E aí eu ia dividir a turma com um determinado gastrônomo, o cara é gastrônomo, eu não, aham, eu sou uma culinarista, eu sou aham, uma interessada, sim, eu sou uma autodidata, digamos assim, eu não fiz aham, gastronomia. E aí essa pessoa perguntou para mim quantas polegadas tinha minha faca de chefe. Naquela época eu não sabia nem que existia faca de chefe, muito menos que se chamava polegadas, não o sabe, tamanho. eu tô sabendo agora, no caso. Isso tem mais de 20 anos, Aham, assim. Nem sabia que tinha esse negócio de polegada. E ele aham, falou: quantas polegadas, carioca, sim, quantas polegadas tem a sua faca de chefe? Eu falei: ô meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Da escola que eu venho, quando a gente tem faca, a gente corta com colher. aham, Porque na casa da minha mãe, a aham, gente tinha que fazer com o que tinha. com que E tinha. nós tínhamos que fazer. Nós não tínhamos escolha. Uhum, E assim foi a gastronomia na minha vida. Então, assim,
Sim. O que eu penso precisa de ser como eu fui? Não precisa. Aham. Mas quando você entende que você não tem que depender do outro, Uhum. que é a história do protagonismo que todo mundo fala, mas o protagonismo é o quê? Você saber que você é o ator principal da tua vida e você tem que se virar. Aham. Por que você tem que depender do outro? Sim. E nem da circunstância, Ah, né? pelo amor, né? Vítima da circunstância. Por quê? Aham. Não tem necessidade disso, entendeu? Sim. A gente dá uma sofridinha, dá, tudo são Ah, flores, nem sempre. é. Bem-vindo à vida real. Vamos chorar no Não chuveiro? é? Exatamente. Ah, Exatamente. Então é. eu falo disso. E tem outra coisa também. Mulheres bem realizadas, eu estava até conversando com uma colega lá em São Paulo. Aham. Eu vou levar para a empresa dela para trabalhar a liderança feminina dentro da empresa dela. Olha. Para trabalhar a realização. Por quê? Sim. Essa questão da liderança feminina hoje, que é o que eles estão descobrindo, que a mulher pode mais. Olha que legal. Sim. Agora Aham. que eles estão Agora. descobrindo, Ai, que legal. Só que, embora alguns homens ou algumas organizações estejam reconhecendo isso, elas mesmas não estão se reconhecendo. Então, nós vamos começar a fazer um trabalho também com liderança feminina no meio organizacional, usando essa metodologia. Que incrível. Vamos falar um pouquinho sobre a metodologia das mulheres bem Vamos. resolvidas? É bem resolvidas. Bem Bem realizados. realizadas, bem realizadas. Me fala um pouquinho mais sobre essa metodologia. Você foi colocando nela todas essas ferramentas que fazem sentido, que vem do Avatar, que vem da PNL, que junta também com constelação Constelação. e formou a metodologia. Me fala um pouquinho dela. Porque o que acontece? Eu, enquanto profissional na área organizacional, eu também trabalho com muitos jogos. Aham. Eu, por exemplo, eu vou para o Master Game Training agora, em Aham. janeiro, que é Sim. no âmbito organizacional. Só que nessas dinâmicas, com o meu olhar, no caso, a gente trabalha determinadas competências comportamentais que dá tranquilamente para ser desenvolvido no ser humano. Sim. Que muitas vezes lá num treinamento desse, um Ah, colega, e eu estou falando de gente que, assim, sim. gente grande, assim, Grande. gente muito, assim, que tem nome. Aham. Quando eu faço os treinamentos, eu faço, graças a Deus, eu só faço com gente que, assim, bem bom mesmo. Aham. Algumas pessoas param e falam assim, nossa, eu tive um insight aqui que dá Aham. isso, isso e aquilo. E eu levo muito para o comportamento emocional. Uhum. Então, além sim, PNL, constelação, avatar e coach, porque eu sou Uhum. coach também. E sua experiência, sua bagagem, né? Sim, Sua identidade está ali dentro também. sim, Isso é mais importante. sim. É. E aí, o que eu defendo no meio organizacional? Defendo sempre, e eu levo isso para mulheres bem realizadas. Uhum. Porque eu acho assim, competência técnica você desenvolve. Uhum. A emocional, comportamental, talvez você ensine, agora o caráter não. Verdade. E aí é isso que eu defendo com as mulheres que vão para a imersão, que Uhum. vão, por exemplo, para esse primeiro workshop. Aham. Vamos saber quem é você? Você Sim. quer alinhar alguma coisa? Aham. Porque pode ter alguma coisa que aconteça com ela, que acontecia quando ela era criança, que na Sim. constelação a gente trabalha. E aí a gente alinha isso aí Uhum. com todas essas ferramentas. A Rossana vai trabalhar junto comigo, Aham. tá? Sim. Tanto todas elas, a Rossana vai estar ali na Aham. parte de constelação, quem vai conduzir é É. ela junto comigo e tem mais uma pessoa que vai me dar suporte, porque a Sim. gente precisa dessas pessoas. Sim. E aí eu junto todas essas ferramentas para botar a pessoa primeiro para ela identificar quem ela é, o que ela é, e se realmente aquilo que ela é o que ela quer permanecer. Faz sentido para ela, né? Isso. Tem que Entendi. fazer sentido para ela, não é para mim. Sim. E aí me fala uma coisa, está chegando o dia, né? Que nós vamos ter Tá. esse workshop. Eu vou Fala um fazer o pouquinho. workshop dia 30/11. Aham. E assim, a gente começa por volta de 17 horas, as pessoas já chegam. Uhum. A gente vai fazer ali um welcome coffee ali, para o povo já interagir. Aham. E aí, de 18 horas até as 22, prepara o lombo. Eu quero estar lá, você sabe Opa, disso, né? Você tomara. sabe disso. Vou E vou mandar o levar link minhas para mulheres você. também. Isso, vou mandar o link para você. Ai, que coisa linda. Então, assim, a gente vai fazer e eu percebo, quando eu falo isso com as pessoas, existe uma situação que é muito legal também. Aham.
Porque mulher com mulher não dá jacaré. Mulher com Aham. mulher dá muita coisa boa. A Sim. gente se entende muito bem, a gente Aham. se compreende e nós Sim. gostamos de falar umas com as outras. Aham. Então o ambiente fica muito agradável, Sim. fica muito cordial. Sim. Então, primeira coisa, pré-requisito, ninguém vai de salto. Olha. Mulher não pode ir de salto, vai ter que ir de tênis ou de sapatilha. Ai, que delícia. É isso aí. Amém. Amém. Então, Amo. existem umas coisas assim que eu vou trazer para justamente ela entender que vai ser ela para ela, não precisa de competir com ninguém, ela não precisa de mostrar Aham. nada para ninguém, ela vai ser respeitada na individualidade dela, enfim, a gente tem Sim. toda uma. E de onde surge, Fernanda, no seu ponto de vista, essa competitividade entre as mulheres? Tem um amigo meu que faz um evento aqui, até bem conhecido, eu falava assim, amigo, por que você não bota esse evento na segunda-feira? Porque a gente estava tendo dificuldade de encontrar o espaço no dia que ele queria. Ele falou assim, porque senão não vai aparecer as mulheres lá. Mas o que acontece? É porque não tem salão aberto na segunda-feira. Olha, Aham. E aí elas precisam estar sempre muito glamurosas e realmente é muito essa competição. Você acha que surge por que isso? porque ela acha que Aham, a outra mulher é rival dela. entendi. Ela está Aham, competindo com outra mulher porque ela quer ser melhor que a outra, mas na verdade ela quer ser melhor que ela mesma. Ela não está satisfeita com ela e não é nem com a outra. entendi. Porque sempre tem a ver com a gente mesmo, né? Sempre tem a ver com a gente. Isso também é autorresponsabilidade, né? Sim, mas Aham, e ela não sabe disso. aham, Ela não sabe disso. sim. Por exemplo, vai para uma festa. Uhum, Olha que coisa interessante, e eu acho isso tão legal. É até bom vocês, ah, mulheres que estão me ouvindo, prestem atenção nisso que eu vou falar. ah, As mulheres vão de salto. O que hum. acontece no final da festa? Todo mundo tira o salto. Ai, que vergonha. E a Ah, elegância, para onde que vai? Ela esqueceu que ela sim. estava competindo lá no início da festa. Entendi. Depois fica uma mais feia que a outra. Você já reparou isso? Verdade, Já reparou? verdade. Ela Aham, esquece que ela está competindo. aham. Se ela esquece que ela está competindo, essa competição não é verdadeira, concorda? Faz sentido Concordo. isso? Aham. Eu, por exemplo, não tiro sapato de jeito, Deus me livre de perder elegância. Você não me vê descalço. Você quer ver? Ah, Bota o chinelo. A pessoa distribui chinelo havaiana. Você com vestido de festa, com chinelo havaiana. Meu Deus, não tem nada mais incoerente na vida. entendi. Não, para mim, Verdade, faz é o muito meu, sentido é o isso. meu ponto de vista. Uhum. Então, por que eu vou botar um salto alto? Se você vai tirar Tá, depois. Lueses vai com salto. Ela vai com salto 10, vou botar um salto 15. Mas, porra, aquele salto 15 tá Tô gostoso. doído. Aí, se você olhar debaixo da mesa, todo mundo tira o sapatinho, fica com os pezinhos ali. E na hora de sair dali, ela não aguenta calçar mais. Ela esquece que ela está competindo. Verdade. Verdade. É muito forte É isso. muito É forte. muito forte. Entende? Então, para mim, a mulher não compete com outra. Aham. Ela compete com ela Com ela mesma. E mesma. ela esquece. E Aham. ela esquece. Entendi. Entendeu? É muito forte isso. É. O comportamento feminino é muito interessante. É Aham. muito engraçado também. Sim. E lá a gente traz umas coisas dessas para as Aham. mulheres entenderem que ela não precisa de competir com a outra. Ela não tem necessidade, ela tem que fazer o que é melhor para ela. Por que ela vai botar um salto 15 se ela só aguenta um salto 4? E aí Sei vai. lá. E no final da festa tá uma mais feia. Os cabelos tudo esquisitos, às vezes, né? A Aham. pessoa se excede E numas qual coisas e momento acaba. você. E qual momento você acha que elas esqueceram que elas estavam competindo umas com as outras? Quando ela não aguenta mais manter a pose. Entendi. Aquilo que ela não é. Exatamente. Entendi. Porque não se Você conhece. só se sustenta até onde você aguenta. Você só sustenta aquilo que realmente você ama. Entendi. Por isso a importância do autoconhecimento e se amar antes de amar o próximo. Isso. Vou fazer uma alusão, vou fazer uma analogia muito breve. Eu cozinho muito bem, mas eu Uhum. não gosto de trabalhar com pescados. Eu Aham. não sou boa em peixe. Uhum. Ah, vai fazer qualquer coisa, não sou bom. Eu vou falar, não, eu sou uma excelente cozinheira. E aí eu te chamo para jantar. Você fala, Fernando, mas eu adoro pescado. Eu falo, ó, o máximo que vai rolar aqui é o risoto de camarão. Isso daí eu mando bem. Uhum. Aí você fala, pô, podia ter um peixinho. Na hora que eu fizer o peixinho para você, eu vou ficar toda insegura. Porque Aham. não é minha zona de conforto. Eu Entendi. só vou manter a minha pose até a minha zona de conforto. Sim. Na hora que eu colocar outra coisa que estou fora da minha zona de conforto, ali, minha querida, as máscaras vão cair, Cai. eu vou ficar toda insegura, porque eu não sei se Vai. você realmente vai gostar. É mais ou menos assim quando as mulheres lidam umas com as outras nas festas,
É mais Entendi. ou menos isso. Ela sai da zona de conforto, ela para de cozinhar aquilo que ela sabe cozinhar Entendi. e ela entra, entendeu? Até Sim. onde ela consegue manter e depois, na hora que entra no âmbito do desconhecido, ela joga a toalha e ela mostra quem ela é. Entendi. E aí não se mantém. E não se mantém. É isso aí. Fernanda, quero agora que você faça aquele convite para o pessoal de casa, porque está chegando o dia do workshop. Vamos lá? Então, o workshop Encontre-se pertence a uma metodologia que, na verdade, ela nasceu do meu coração, como resultado da minha vida e de tudo que a gente construiu. É o workshop Encontre-se. Nós vamos fazer o primeiro aqui, dia 30/11. E com muito carinho, com muito amor, eu convido você, mulher, para participar. Se você está querendo encerrar os ciclos de sacrifício na sua vida e tem aquele comportamento repetitivo de alguém que é da tua família ou alguém que você conhece e diz assim, pô, eu não estou satisfeito com isso. Ou às vezes você já tem tudo na sua vida, mas tem aquela coisinha que você quer, fala, estou precisando de completar. É isso. Venha participar que você vai amar. Somos todas mulheres que gostamos umas das outras. Vamos estar num ambiente de muita cordialidade, de muita jovialidade, de muita alegria e com muito amor. É. Vamos tirar o chicotinho da mão, né? Vamos jogar o chicote fora. É isso aí. E tem uma mulher aqui muito especial também aqui nos nossos bastidores, Ana Paula Baense Carrara. Quero tudo muito que bem? você conheça também. Uma mulher que inspira outras mulheres. Acho que é uma conexão bem interessante aqui. Oh, que legal. É muito interessante. Fernanda, muito, muito Eu que obrigada agradeço a oportunidade. pela foi muito agradável. confiança, pelo bate-papo, por me permitir conduzir aqui essa conversa incrível. Eu aprendi E muito. passou rapidinho. Você vê como passa, mas já fica o convite para o próximo. Claro, Nós temos claro. outros podcasts também que eu produzo aqui dentro do nosso estúdio. Faço questão que você volte aqui outras vezes para conversar também com os nossos outros anfitriões ou anfitriões. Ô, Anfitriões. doutor. Anfitriões. Ô, doutor. E muito obrigada mais uma Eu que vez. agradeço. Estarei lá com vocês, se Ai, que Deus bom. Vou te mandar permitir. tudo certinho. vou te Sou manter. sua fã agora, você pode ter certeza disso. legal. Já amamos a Rossana de todo o meu coração, você sabe disso também. E Ela é nas minha redes sociais querida. eu já vou trazer todo esse conceito aí, já vai começar. Aqui a gente está abrindo, tá? Sim. Aqui está inaugurando aí essa minha, Uhum. né, essa minha caminhada, e a partir de agora vocês já vão começar a ver mais na rede social isso aí. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez Eu que pelo agradeço. carinho, pela confiança. Igor, muito obrigada Obrigada, por conduzir Igor. aí o nosso podcast. Depois de eu derrumar. Gigante, deixa eu registrar a presença deste gigante querido aqui da minha vida também. Augusto Carrara está aqui nos bastidores, doutor Alex. Nós vamos estrear agora o podcast novo aqui no estúdio também, daqui a pouquinho. Então, eu derrubei aqui nossa xícara, fiz umas baguncinhas, mas tá tudo bem. E você, muito obrigada pela companhia, pela sua audiência. Encaminhe esse podcast para as pessoas e para as mulheres que você acredita que vai ajudar também. Isso. Muito obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo episódio. Obrigada. Valeu. Tchau.